Ministro do STF só tem que ser impedido em caso de pedofilia se tiver provas, estupro se tiver provas, e eu sou o Supremo Tribunal Federal Futebol Clube. Vai se fuder, Flávio Dino. A derrubada da República, das grandes figuras, das grandes influências, e talvez ele possa se tornar um dos maiores ministros do STF da história do nosso país, se não o maior, caso ele investigue com rigor o que está acontecendo. E ninguém mais respeita o Supremo, de fato, ninguém mais acredita nessa instituição, e ela quer restituir essa credibilidade para a instituição que ela faz parte, mesmo que para isso ela tivesse que lenhar o Toffoli ou possivelmente até lenhar o Alexandre de Moraes. André Mendonça se tornou o homem mais poderoso do Supremo Tribunal Federal, superando Alexandre de Moraes, porque ele está com os inquéritos mais importantes, de maior repercussão e que tem mais figuras poderosas envolvidas. O do INSS, o do Banco Master e, se eu não me engano, ele irá presidir ou será vice-presidente do TSE durante as eleições. Então, apenas isso. O cara tem o Brasil na mão e a gente fica pensando, será que ele vai patinar? O que ele vai fazer? Só que, meus amigos, o André Mendonça, ele nunca demonstrou tanto destaque nas ações desde que entrou no STF, apesar de ser um juiz bastante duro ali em algumas decisões, por exemplo, no caso do INSS recentemente. Careca do INSS ainda está em domiciliar. Não foi preso, então tem várias pessoas ali envolvidas no escândalo do INSS que continuaram presas, foram pressionadas, são figuras de poder com lobby gigantesco e o André Mendonça não quis nem saber e manteve os caras na jaula, talvez espremendo para conseguir algum tipo de delação. Se ele continuar agindo assim também nos outros inquéritos, como por exemplo o do Master, teremos coisas acontecendo, rapaziada, coisas acontecendo. Eu peguei um tweet de bastidor aqui que não dá pra saber se é verdade. A gente sempre desconfia desses bastidores da imprensa, porque pode ser algum tipo de jornalista beitando, falando que tem uma informação que ele não pode comprovar, jogando pro público, só pra conseguir cliques, ok? Isso pode acontecer, isso acontece muitas vezes, mas em toda essa repercussão do caso do Master e vazamento do STF, parece que a imprensa está muito bem informada dos bastidores do Supremo. Se vocês não estão ligados, né, nessa última atualização que aconteceu no último dia de pré-carnaval, gravaram a reunião dos ministros do STF no dia de maior tensão do Supremo desde que eu estou vivo acompanhando política, que foi a reunião para ver se o Toffoli seria impedido de continuar na relatoria do Master. Nessa reunião, alguém conseguiu gravar. E aí, quem será que gravou? Foi o próprio Toffoli? Era uma escuta dentro da sala? Era algum dos ministros que estava em videochamada, que gravou usando, sei lá, o OBS, algum software no computador? O que aconteceu, cara? Que absurdo, velho. Que porra é essa? Maravilhoso, né? Que gravaram e expuseram uma reunião dos ministros do STF em um momento de grande tensão, no qual, por exemplo, o Flávio Dino falou absurdos como ministro do STF só tem que ser impedido em caso de pedofilia se tiver provas, estupro se tiver provas, e eu sou o Supremo Tribunal Federal Futebol Clube. Vai se fuder, Flávio Dino. Falou um monte de merda, foi gravado, foi exposta a transcrição das mensagens, né, não a voz dos ministros falando isso, mas eles foram sim gravados porque ninguém tem uma memória gigantesca para lembrar de todos os detalhes da reunião, assim como foi exposto no Poder 360. Então assim, meus amigos, eles estão extremamente encurralados, não dá para saber o que tá acontecendo e a imprensa está com muito acesso a bastidor, porra. Palavrão desnecessário, né, mas vamos nessa. Vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha e ler isso aqui pra vocês, porque pode ser o prenúncio da queda da Sexta República. Meus amigos, bastidores. Assessores de André Mendonça acreditam que o ministro não aliviará nem 1 milímetro no caso Master. Gabinete do relator no STF afirma que o inquérito marcará a biografia do ministro e que ele vai entrar para a história. Mendonça, como já foi apurado, compreende que o processo é o mais importante de sua carreira. Então, por mais que ele não tenha grande destaque, pense, por exemplo, em Sérgio Moro. Era um juiz calmo de primeira instância, que não tinha grandes casos, não tinha um destaque nacional, mas do nada caiu para ele a oportunidade de ser o juiz da Operação Lava Jato, que varreu grande parte da classe política brasileira, tornando até mesmo Lula inelegível e posteriormente preso. Um cara que foi presidente 2 vezes à época foi preso, a maior figura da esquerda fora. Eduardo Cunha, até o Temer deu uma passadinha na cadeia de talvez alguns dias, né? Não bateu nenhuma semana ali, mas assim, cara, era todo dia, eu acordava, abria o noticiário, tinha algum político gigante do Centrão sendo arrastado pelo japonês da Polícia Federal e uma imagem muito
porra, muito lendária de político sendo preso a todo momento. E aí o PT, com a presidência da República da Dilma, tentando safar o Lula e fazendo uma movimentação super estranha, e o Sérgio Moro, que até então não era um juiz de grande destaque, ia lá e vazava, de certa forma, fora da lei, pra imprensa, áudios de um grampo telefônico da Dilma Rousseff com o Bessias, que o Lula quer botar no STF agora, dizendo que a nomeação do Lula era só pra blindar ele da investigação da Polícia Federal aqui de Curitiba. E da vara do Sérgio Moro, né? Então, meus amigos, só que aí você faz um ato ilegalzinho para demonstrar que o sistema inteiro está de forma ilegal, tratorando algo muito mais importante. Então aquilo fica a revelia, sabe? E o caso Master é parecido, porque a gente vê os agentes burocráticos do Estado brasileiro, como por exemplo membros da Receita Federal ou da Polícia Federal, quebrando o sigilo e fazendo investigações por fora ali de ministros do STF. Então você fala assim, não, mas ele não poderia ter, a Polícia Federal não poderia ter investigado o Dias Toffoli sem avisar o Supremo Tribunal Federal antes. De fato, não poderia, só que o Dias Toffoli estava enrascado com o Daniel Vorcaro enquanto relatava o próprio caso do Daniel Vorcaro, sendo que ele teve recebimento de dinheiro, supostamente, no seu resort Itaiaia, aqui no Paraná. E o próprio Alexandre de Moraes supostamente intercedendo pela não liquidação do Banco Master no Banco Central, enquanto sua esposa tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Master Daniel Vorcaro. Então, essas coisas que esses pequenos entes burocráticos do Brasil fizeram foi tratorar, de certa forma, o devido processo legal para demonstrar uma tratorada muito maior que estava acontecendo, que era muito mais ilegal e estava corrompendo todo o processo. Todo o processo, toda a justiça brasileira. Então isso, de certa forma, não é o crime, porque é algo menos pior que evita um crime maior e que é necessário para que esse crime maior não continue. Mas enfim, não é essa a questão. A questão é, Sérgio Moro, então, quando teve na sua frente essa oportunidade de brilhar, marcar a sua carreira e entrar para a história do Brasil como talvez uma das pessoas mais importantes das últimas décadas, ele fez isso. Ele enfrentou. Lembra daquele seriado que tem do mesmo diretor do Tropa de Elite? Como que é o nome do seriado que conta a Operação Lava Jato? Enfim, tem um seriado da Lava Jato que saiu na Netflix que conta lá como que o Sérgio Moro recebeu, né? E ele meio que titubeia, não quero assumir, não sei o quê, mas quando cai na frente dele, irmão, ele fala, cara, é agora, assume e abraça, porque aí vira meio que a missão da sua vida, no momento. Vira a missão da sua vida. Se você entrou ali, se você viu a oportunidade, você olha, cara, ou eu posso engavetar essa merda e entrar e ficar recebendo ataques de todo mundo e da imprensa, ou eu posso ser um grande nome na história do Brasil que fez um dos feitos políticos mais relevantes de todos os tempos. Entendeu? E o André Mendonça, ele está nessa situação. Ele tem, sob o seu poder, a derrubada da República, das grandes figuras, das grandes influências, e talvez ele possa se tornar um dos maiores ministros do STF da história do nosso país, se não o maior, caso ele investigue com rigor o que está acontecendo. E é coisa de 50 deputados presos, é coisa de presidente de partido na cadeia, é coisa de inelegibilidade de muita gente, é coisa de juiz do próprio STF sendo retirado e talvez até preso. Esse é o nível do poder que esse cara tem. E assim, ele vai olhar pra isso e ele vai mensurar todas as forças políticas à sua volta. O mecanismo, muito obrigado por lembrar o nome da série. Ele vai ter na sua frente algumas opções. Assim, eu vou ceder à pressão de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Daniel Vorcaro, de blindar e engavetar esse caso e deixar as coisas o mais sem graça possível. Só que aí, se ele faz isso, ele vai ter que tancar a pressão dos grandes bancos, da imprensa, da opinião pública, e da base de direita que colocou ele lá, e de muita gente, e ele vai entrar para a história como o cara que engavetou grandes processos que estavam corroendo o sistema financeiro brasileiro e gerando um grande lobby jurídico e uma destruição ali da instituição Supremo Tribunal Federal, que está até a justiça brasileira, que ele é o ente máximo. Então, meus amigos, o homem olhará para a missão com carinho, porque o que ele pode fazer nesse momento é entrar para a história. É um negócio que não tem preço. É um negócio que não tem preço. É uma das coisas mais legais que pode acontecer com um indivíduo, entrar para a história da sua nação, tendo realizado um feito de grande impacto em todo o Brasil e todo o sistema político e jurídico. Isso é sensacional, cara.
Isso é sensacional. Bom, esperamos, assim, eu não sei se isso aqui é verdade, tem mais de 6 mil likes esse tweet aqui. Veremos, ele pode ficar ali no meio termo, só que se ele blindar os caras, ele pode ser jogado na fogueira junto. Essa que é a parada também. Se ele blindar os caras, pode ter uma divisão ali no STF e ele vai cair no grupo dos caras que estão blindando os outros. Catarinense mandou R$5. BH, tu acha que vamos ter um Edward Snowden da PF? Eu acho que NMG vai se arriscar tanto assim. PQ um whistleblower com CTZ morreria. Então, patriota, só que se você analisar bem, de certa forma nós já estamos tendo. Existem teorias que o que está acontecendo na Polícia Federal tem respaldo da Presidência da República. Então, talvez o Andrei Rodrigues tenha algum tipo de conversa com o Lula para ir para cima do Supremo Tribunal Federal e talvez o Lula esteja sendo pressionado, por exemplo, pelos grandes banqueiros do Brasil que vão ter que pagar o rombo que o Vorcaro deixou na FGC. Então, parece, assim, que o governo federal está sendo pressionado. Quando ele está sendo pressionado, ele dá um tipo de legitimidade para a PF ir atrás do Supremo. Porque os caras da PF não me parecem estar agindo simplesmente por, temos que investigar, coisas erradas estão acontecendo. Porque coisas erradas já estavam acontecendo. Já tinham grandes problemas no Brasil que necessitavam serem investigados, de figuras do Supremo, inclusive, que não estavam sendo. Então, eu não acredito em um surto mágico de vontade de fazer justiça na Polícia Federal. Eu acredito em respaldo político. Porque sem esse respaldo político, essa pessoa querendo justiça, esse Edward Snowden da PF, rapidamente seria martelado, escanteado e teria sua carreira arruinada. Você sairia ali de Brasília, ou de um lugar perto da sua casa que está na PF, para ser policial federal lá no Acre. É assim que se pune esse tipo de servidor, né? Fazendo transferências ali burocráticas que dificultam a vida desse cara e por isso ninguém quer ser o prego que se destaca, senão ele é martelado pela classe política. Mas o fato disso estar acontecendo pode significar que há um certo respaldo do governo federal e até de grandes bancos para a PF atuar. Mas, se você olha para os funcionários da Receita que vazaram os dados do Alexandre de Moraes, por que eles fizeram isso, cara? Então, de certa forma, talvez a gente já tenha uns Edward Snowdens ali. Será que a Receita Federal agiu com algum tipo de lobby político por trás que a defenderia? Eu não acredito que isso que aconteceu na PF, possivelmente aconteceu na PF, tenha acontecido na Receita Federal. Então, cara, alguém acessou os dados dos ministros e vazou pra imprensa, porra. Alguém fez isso. E pior, rapaziada, alguém gravou a reunião dos ministros e compartilhou com o Poder 360. Talvez até um próprio ministro, talvez tenha a tese dos Estados Unidos envolvido, talvez tenha sido Fux, vamos falar sobre isso depois. Mas assim, alguém gravou as reuniões dos ministros, alguém vazou o contrato sigiloso deles, alguém vazou um monte de coisa. Alguém vazou dados ali coletados na investigação da PF em relação ao Toffoli e as mensagens dele com o Daniel Vorcaro. E digo mais, né, rapaziada? Saiu hoje, deixa eu ver se eu separei aqui pra ver, que o Dias Toffoli se encontrou pessoalmente com o Daniel Vorcaro, meus amigos. 10 vezes. Segundo o tweet que eu vi aqui, vamos dar uma olhada. Antes disso, cara, André Mendonça, derrube essa corja de corruptos e entre para a história. Apenas faça. Nós autorizamos. O povo estará com você. Podemos nos decepcionar gigantemente com o André Mendonça? Podemos. Mas vamos lá. Ele concedeu o partido, né? Ele concedeu o partido. Então, fez um júri técnico ali em algo que talvez eles não mensuraram o tamanho da coisa que eles fizeram naquele julgamento rápido de 5 minutos do Partido Missão, né? Eles bagunçaram a República Brasileira no bom sentido pra sempre. Simplesmente, cara, eles não sabem o que eles fizeram naquele dia. Agora já era. Agora já está referendado. Meus amigos, até agora eu acho que eles não entendem o tamanho do negócio que eles fizeram. Mas tudo bem. Agiram tecnicamente, André Mendonça foi um juiz técnico e a própria Carmen Lúcia, ela tá sendo melhor que o esperado. Eu discordo, eu desprezo ideologicamente grande parte das coisas que a Carmen Lúcia defende, mas ela me parece uma pessoa honesta. Se você vê ali as gravações, se você vê o que ela tá fazendo, se você vê até a legitimidade dela, a legitimidade que ela busca pro Supremo, dizendo que ali isso vazou, né, nas conversas lá. Pô, o taxista que eu pego, não sei porque ela pega táxi, né, diz que ninguém mais respeita o Supremo, e ninguém mais respeita o Supremo, de fato, ninguém mais acredita nessa instituição, e ela quer
restituir essa credibilidade para a instituição que ela faz parte, mesmo que para isso ela tivesse que lenhar o Toffoli ou possivelmente até lenhar o Alexandre de Moraes. Então, ela me parece uma pessoa com mais escrúpulos que outros ministros que não estão nem aí e parecem utilizar a corte para enriquecimento pessoal ilícito, lobby jurídico, interferência política e abuso de autoridade. Que são alguns dos outros ministros, né? Como, por exemplo, o senhor Alexandre de Moraes, porra. Não preciso nem falar o nome, né? Mas vou falar aqui para que fique muito bem falado. E outros juízes também fazem esse tipo de coisa, como o próprio Dias Toffoli, só que aí o Dias Toffoli, eu vejo que ele não é tanto para vias políticas, porque o Toffoli, apesar dele ter sido advogado do PT e militante de esquerda antigamente, ele jogou junto com o governo Bolsonaro em muitas vias. E também destruiu a Operação Lava Jato. E por que ele fez isso? Então o Toffoli destrói a Lava Jato e ele parece ter uma relação muito boa com o advogado da JBS, que era uma das empresas que teve grana devolvida lá por causa da Operação Lava Jato, por causa da decisão do Toffoli, que perdoou dívidas. Então o Toffoli perdoa dívidas de grandes empresários envolvidos em escândalos de corrupção e depois ele faz negócio com esses empresários? Isso pra mim é muito claro que é uma forma de utilizar a corte para enriquecimento pessoal. Então, bom, é isso, rapaziada. Vai deixando o like na live. Vamos ver os outros drops aqui, senão eu vou ficar muito tempo nesse tema.